Que legal! Hoje a gente está aqui no primeiro episódio do Além da Bula, um podcast com a doutora Thalita Nader, médica veterinária, e eu sou o Vinícius Cruz Camargo. A gente é sócio num projeto muito bacana que a gente está fazendo há alguns anos juntos. Então, vocês e a Thalita. Dá um oi para o pessoal, Thalita. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Um prazer enorme estar aqui, né? Eu acho que hoje é o resultado de alguns anos aí de trabalho e de toda uma comunicação que a gente foi elaborando ao longo desses anos e trazer isso nesse formato, né? Trazer o nosso trabalho nesse formato, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem para ampliar mais, né, para fazer isso chegar em mais pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pela parceria de todos esses anos. Muito Obrigado a bom. você, Thalita. Obrigado. Olhando assim, parece que foi fácil chegar aqui, né? Mas foi uma construção, tijolinho por tijolinho, né? Sim. E essa construção, ela começou muito antes da gente se conhecer, né? Quando você escolheu a veterinária como um caminho de vida. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim, é muito interessante essa história, né, porque eu fui fazer veterinária, o meu pai é veterinário, então eu fui fazer veterinária para trabalhar com grandes animais, esse era o meu intuito primário, assim, e aí ao longo da graduação eu fui entendendo essa dinâmica do cuidado, né, que os animais de produção, a gente tinha outras prioridades. Quando a gente lida com os animais de produção, são outras prioridades. E que o cuidado, ele acaba entrando ali numa conta monetária, já que a gente está lidando com um negócio. Isso começou a me incomodar. Eu entendi que aquele não era o meu lugar e que eu queria ir para uma área de mais cuidado propriamente dito. E aí eu fui para a área de cães e gatos, que é onde esse cuidado aparece de uma maneira muito estabelecida, muito consistente e que fazia muito mais sentido para mim, né? E aí nessa mesma linha de buscar o cuidado, rapidamente eu já comecei a encontrar os obstáculos, né? Porque mesmo estando num ambiente que o cuidado estava muito favorecido e era prioridade, as terapêuticas oferecidas dentro de um sistema convencional, eu sentia que não exercia esse cuidado como Já na faculdade já na você sentia faculdade. No isso? final da faculdade eu comecei a entender um pouco Como é, dessas como é que isso dinâmicas, começou né. a te incomodar? Como é que foi isso? É porque na Quando caiu a verdade ficha? isso, na faculdade, na graduação, deve ter estudantes de veterinária aqui nos ouvindo também, né, a gente aprende os protocolos de tratamento. Então são protocolos engessados. Então para determinadas patologias, usa-se determinadas drogas em determinadas dosagens, com associações específicas. E eu comecei a perceber, através da observação, que tinha um grupo de indivíduos que não respondia aos protocolos. E isso Então, ainda nos animais de grande porte. pequenos, Aí já já nos já já nos pequenos. pequenos, isso. E eu comecei a entender essa dinâmica, eu falei: "Olha, se essa é a minha única alternativa, e a minha única possibilidade terapêutica não traz a recuperação, não traz a cura, não cuida desse paciente como eu gostaria de fazer, deve ter algo mais além disso. Eu preciso ir além dessa bula", Aí você né. sacou que E aí eu saquei que eu precisava de mais do que aquilo que a graduação me oferecia, né. E aí, coincidentemente, eu assisti uma palestra de uma veterinária homeopata, que na ocasião era uma palestra do uso da homeopatia na produção animal, não era homeopatia olha, que aplicada legal aos isso. pequenos Tem duas animais. coisas muito legais aí, né? A primeira é a coincidência, né? Que eu acho que essas coisas nunca são coincidência, né? As coisas acontecem do jeito que tem que ser, na hora que tem que ser. É incrível isso. Mas também é curioso a gente falar de homeopatia para animais de produção, né? Tem muita gente que não acredita em homeopatia. Tem muita gente que acha que é, tem um efeito psicológico aí, né? E se fosse assim, não ia funcionar com o gado, né? Isso, a gente chama de efeito placebo, né, é quando você induz o indivíduo que está fazendo uso de uma medicação
a um determinado resultado terapêutico, né? Que é esse efeito psicológico. Na veterinária... Que é tipo, você dá uma balinha de açúcar e fala que é um remédio e aí a Exatamente, pessoa se melhora sente também. melhor, Pro boi não exatamente. adianta, você fala, ó, toma esse remédio aqui que você vai Isso. melhorar, ele não vai melhorar, né? Isso. O efeito placebo na veterinária na homeopatia, desculpe, foi algo discutido durante muitos anos. Aí a veterinária vem e rompe, né, com esse paradigma. Porque não tem como a gente induzir uma galinha, um porco, uma vaca, um cão, um gato, aquilo que ele está tomando. E Né? por que esse efeito placebo foi tão discutido na homeopatia? A homeopatia, ela é um remédio muito diluído, né? Então, tem gente que fala que é uma aguinha e que não serve para nada. Mas tem Exatamente. muita ciência por trás, né? Muita, muita. Então, hoje a gente olha a quantidade de trabalhos científicos, né? Que a gente tem sustentando a terapêutica, a ciência homeopática como um todo. Inclusive, o Brasil é um dos grandes representantes dentro dessa ciência mundial, né? Quando a gente olha para esse contexto mundial, aqui a gente tem excelentes pesquisadores e a gente traz muito conhecimento também, a gente recebe muito conhecimento, especialmente da Europa, da Índia, né? Mas a gente também leva muito conhecimento. Né? Então, hoje, já há alguns anos, na verdade, desde que a homeopatia veterinária se estabeleceu, hoje a gente já tem a agrohomeopatia, que é a homeopatia para plantas. Olha Né? só. Então, todo o sistema vivo, ele é um sistema dinâmico, ele é um sistema que ele recebe uma informação, ele elabora uma informação, e a partir de elaborar uma informação surge uma resposta. Isso é um sistema vivo, um sistema dinâmico, um sistema, a gente chama de sistema aberto. Né? A planta, todo ser vivo faz isso, né? A planta faz isso em relação às intempéries, em relação às questões climáticas, solo e etc. O animal faz isso e a gente faz isso de uma forma muito mais elaborada. Nossa, isso tudo tem uma complexidade enorme, né? Porque você está falando de sistema vivo, sistema aberto, aí você tem que entender de toda a química que tem ali, tudo que acontece na homeopatia, no medicamento. Você tem que entender dos animais, dos organismos, que são diferentes organismos, né? Então é uma complexidade enorme. Exato. Ela é enorme por si só, então quando a gente olha para a veterinária, por exemplo, a gente estuda, se a gente for falar só das espécies domésticas, tem 5, 6 espécies diferentes, macho e fêmea. Né? Então, comparado a uma anatomia humana, por exemplo, onde você tem homem e mulher, né? Comparado a uma fisiologia humana, patologia humana, a complexidade do curso de medicina veterinária é imensa. Né? A gente amplia demais esse leque. Então, a gente tem a complexidade da própria condição, né? Do próprio organismo de cada uma dessas espécies, e a gente tem as características do indivíduo. Né? Então, a gente vai ter a característica da espécie, a fisiologia da espécie e a característica daquele indivíduo de forma isolada. Então, na hora que a gente coloca tudo isso na sopa, né, terapêutica... E o médico ainda tem uma especialidade para cada coisa, né? O veterinário ele tem que saber de tudo daquele animal. Isso. Hoje, esse cenário, ele está mudando um pouco, né? Hoje, na medicina veterinária, a gente já tem especialistas num modelo parecido com os humanos, que tem os seus pontos positivos e tem alguns pontos de gargalo ali nesse processo de segmentação, de fragmentação, né? Então, por um lado, é bom ter o suporte de alguém que entende mais sobre um determinado sistema, só que, por outro lado, a gente tem que cuidar para que esse especialista não olhe só para aquele sistema, porque a gente não é uma máquina. Toda a engrenagem, ela está absolutamente conectada, né? Então, não tem sistema nervoso desconectado do sistema imune, desconectado, enfim. Então, é interessante a gente olhar sob esse viés, né? E aí, voltando lá para a homeopatia bovina, quando você viu a homeopatia e você já estava migrando para os animais domésticos, para os pets, como é que foi essa jornada aí? Na verdade, foi muito natural, foi muito tranquilo. Eu quase que não vi acontecer. Não foi um caminho intuitivo, né? Foi um caminho intuitivo. Eu era muito jovem também. Eu fazia aquilo que me interessava, né? Eu não tinha uma estratégia, eu não tinha um plano, né? Eu não tinha essa projeção do futuro. Mas estudar tem que ser assim, né? Tem que ser estudar o que você gosta. Pode ser. Pelo menos numa fase da vida, eu acho que é importante que a gente se conecte com esse propósito.
né? Que a gente faça aquilo que faça sentido para a gente. Eu falo, trabalhar é tão desafiador você acordar todos os dias e fazer, e desenvolver um ofício. Se você não fizer o que você gosta, eu nem imagino como é que deve ser a vida de alguém que acorda todos os dias e fica ali debruçado 6, 8, 10 horas sobre alguma coisa que não faz sentido, né? Então, assim, foi muito intuitiva essas minhas escolhas, elas foram muito Nossa, você intuitivas, falou uma coisa muito né? legal e aí eu fiquei pensando que a gente tem bastante veterinário no Brasil, né? Deve ter veterinários que estão por aí refletindo se realmente fizeram a escolha certa, se gostam do que fazem ou não, esperavam uma coisa e encontraram outra. E numas dessas, eles só não encontraram o caminho certo ainda dentro da veterinária, que você teve a sorte de encontrar cedo, né? Sim, sim, é verdade. Inclusive lá na nossa comunidade, né, de veterinários, alguns colegas se manifestam nesse sentido. Nossa, eu já estava quase desistindo da Uau, veterinária, né? E agora trouxe um novo sentido, agora me trouxe uma nova possibilidade uau, isso é de bem ser forte. médico veterinário, né? De estabelecer uma relação de corresponsabilidade com os tutores. Isso é fundamental no processo de cura, no processo de cuidado, né? Ter uma corresponsabilidade na qual eu me responsabilizo por oferecer o que eu tenho de melhor dentro dos meus conhecimentos, entendendo qual a possibilidade daquele tutor de executar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de logística. Então, é preciso ter essa parceria, né? Não adianta eu receber um paciente e eu prescrever 5, 10, 12 ativos, né? Cannabis, homeopatia injetável, homeopatia oral, fitoterapia, nutracêuticos, sendo que esse tutor não tem condições de executar, né? Então, assim, a gente precisa, esse alinhamento, ele é muito importante para o sucesso terapêutico, né? E então o cuidado, e é muito louco isso, porque eu demorei a entender. Isso eu demorei a entender, que o cuidado, ele não é só do animal, né? Quando o animal está dentro desse contexto da família, a gente vai ter que entender a dinâmica que existe nessa família, né? Então tem todo um acolhimento nesse processo. Eu até brinco, eu falo, eu fiz veterinária porque eu queria mexer com bicho, né? E na verdade eu acabo lidando muito mais com os humanos, né? Com as suas limitações, com as suas dores, com as suas angústias, né? Com seus desafios, com as suas alegrias, porque felizmente eles também compartilham as conquistas, né? Do que com o animal propriamente dito. Então, eu faço um exame clínico ali, a gente passa 10, 15, 20 minutos em contato direto com o animal, e numa consulta de 1 hora e meia, o restante a gente está em contato com o tutor, entendeu? Então, é muito doido isso. E, às vezes, uma das frustrações dos médicos veterinários é que eles vão fazer veterinária justamente por isso. Porque eles gostam muito dos animais. Só que se você não souber se comunicar, se você não souber ouvir, se você não souber, né, acolher, se você não souber entender essa dinâmica, se você não conseguir fazer esse Orientar e alinhamento. convencer também, né? Porque não basta só você prescrever, você precisa orientar como é que dá a medicação. O animal não vai tomar Isso. sozinho, né? E É, orientar, às vezes você tem que quebrar alguns paradigmas. Pô, mas eu não quero dar isso, eu não quero que ele coma isso, isso. Tem os hábitos, né? isso. Envolve muita São várias coisa. camadas. Muitas. São muitas camadas, né? Por isso que, principalmente quando a gente lida com o paciente crônico, que ele é um paciente que ele exige um acompanhamento por mais tempo, a cada encontro a gente vai descascando essa cebola, né? A gente vai conquistando alguma coisa, a gente vai entendendo alguma outra coisa, então nem tudo aparece na primeira consulta, as coisas às vezes vão se revelando, né? Informações preciosas às vezes vão se revelando ao longo do tempo, e a gente vai construindo, né? A gente vai construindo. Por isso que é muito importante também alinhar as expectativas, né? Então, esse tutor que chega para mim hoje,
Eu só atendo nessa área, né, não faço mais clínica geral já há muitos anos, então esse tutor que chega para mim, 95% chega com histórico bem pesado, de muitas tentativas anteriores, muitas. Então tem uma exaustão emocional, tem uma exaustão física, tem uma exaustão financeira, porque são tutores que já investiram muito e muitas vezes sem resultados ou com resultados muito aquém, né, do que a gente poderia obter. Então são muitas camadas nesse processo de cuidado. Hoje, né, eu tenho 20 e eu me formei em 2003, em julho de 2003, então são mais de 20 anos aí de história, né, de labuta, e mudou muito, né, mudou muito. E tudo isso foi construído ao longo desses anos. Então, quando eu fui fazer homeopatia, que eu comecei a trabalhar com homeopatia logo depois de formada, já fui fazer o curso de especialização e já iniciei nessa área, não existia medicina integrativa, não existia esse termo, não existia essa terminologia. O que quer dizer medicina integrativa? A medicina integrativa, ela, como o próprio nome já diz, ela integra. Então, ela é uma medicina que ela olha para essa medicina linear, para essa medicina convencional, alguns chamam de medicina alopática, eu não gosto muito desse termo, né? Porque fitoterapia também é alopatia, e depois, isso é um outro assunto, né? Então, a medicina veterinária integrativa, ou a medicina humana integrativa, ela é uma medicina que ela vai considerar tudo. Então, ela tem um olhar mais funcional para o indivíduo. Então, a gente vai olhar muito para a fisiologia, a gente vai olhar muito para sobrecargas metabólicas, né? E aí você falou do indivíduo, né? Do indivíduo. Aí eu acho que tem duas coisas legais. Você não trata a doença, você trata o animal. E você foca naquele animal, né? Então é uma coisa personalizada. Exatamente, exatamente. Deveria ser, pelo menos, né? É isso que a gente espera dessa medicina integrativa. A medicina integrativa, e eu que venho da homeopatia ainda como base de sustentação, depois para todos os outros conhecimentos. Que a homeopatia tem uma lógica diferente, né? Muito diferente, muito diferente. Então, aí acho que é uma coisa importante, porque a maneira que você aborda a doença, o animal, o tratamento, a saúde, a recuperação, ela considera uma lógica diferente de adoecimento e cura, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Existe um caminho, né? A gente entende que existe um caminho de adoecimento e existe um caminho de cura. E homeopaticamente, a gente tem ferramentas também para cuidar desse caminho, para trabalhar nesse caminho. E à medida que a gente avança nos tratamentos de um paciente crônico, principalmente, e aqui eu acho que vale a pena dizer quem é o paciente crônico, né? O paciente crônico, ele é um paciente que ele tem uma sintomatologia já bem arrastada, então é um animal que vai apresentar condições patológicas, né? Sintomas, desconfortos, há algum tempo, sem causa e consequência aparente, né? Então, tem isso por causa daquilo. Não, na doença do paciente crônico, essa causa e consequência ela é muito nebulosa, né? Então, se a gente olhar para um paciente que se coça muito, por exemplo, aí a gente pergunta, se coça por quê? Eu não sei por que se coça. Não é uma coisa dando coceira nele. Exatamente, então é diferente de um paciente que pega carrapato e começa a se coçar. Tá claro, ele está se coçando porque ele está com carrapato ou com pulga. Né? O paciente atópico, ele é um paciente, os gatilhos a gente desconhece. Né? E essa é uma pergunta muito comum, né? O que você observa que gera esses gatilhos? E às vezes o tutor não tem essa resposta. Ele tem que te ajudar a fazer essa investigação. Isso, a gente constrói juntos, né? E esse paciente crônico, ele é portador de uma doença incurável, na grande maioria das vezes. A gente pode fazer remissão. Mas se é incurável, o que você faz então, se ela é incurável? Isso, a gente pode fazer remissão, ou seja, a gente organiza aquele indivíduo de tal modo que ele tenha total condições de lidar com aquela disfunção ou com aquele desafio. Né? Então, como que isso aparece clinicamente? Controle dos sintomas. Aí, nesse caso da coceira do paciente atópico, ele vai coçar só de vez em quando, vai coçar menos? Como é que funciona isso? Isso é um pouco complexo, né? Porque tudo vai depender da intensidade inicial
dessa sintomatologia, né? A partir da intensidade inicial dessa sintomatologia, a gente vai traçar um objetivo final. Então, vamos falar, eu acho que fica mais fácil a gente falar de um paciente epilético, por exemplo. Um paciente epilético, ele é um paciente que ele está diante de uma doença incurável. O paciente que tem epilepsia, ele sempre vai estar suscetível a ter convulsões. Sempre. Né? A vida Isso toda. é comum em cães ou gatos? Cães bem mais comum do que em relação aos gatos, né? E aí esses pacientes, eles vão fazer o uso de medicações convencionais, que são medicações que, num médio prazo, né, trarão consequências metabólicas, porque são medicamentos que vão trazer sobrecargas metabólicas. Hepáticas, renais, mexem com o metabolismo de gordura, alteram o apetite, tendência a sobrepeso e assim por diante, tá? Então, então, olhando para esse paciente, que é um paciente crônico e que depende do uso de uma medicação alopática, que tem efeitos colaterais, que tem efeitos adversos, né? E ele depende dessa medicação para viver bem, qual que é o meu papel? O meu papel é buscar soluções, buscar alternativas para que a gente consiga trazer estabilidade para esse paciente o máximo possível, de tal modo que eu consiga reduzir a dose desse medicamento ou, em muitos casos, retirar este medicamento. Olha que legal. É um paciente que nunca mais vai ter convulsão? Eu não tenho como afirmar isso. Mas é um paciente que, se ele tivesse, vamos imaginar que ele tem um histórico de uma convulsão por mês, eu quero que esse paciente tenha um episódio a cada 4 meses. E quando ele tiver, que seja brando, que seja suave. Então, a gente chama isso de controle de sintomas, diminuir intensidade e diminuir frequência. Isso serve para qualquer patologia crônica. E tão importante quanto diminuir a intensidade, diminuir a frequência quando esse animal agudiza, ou seja, quando ele entra numa crise, seja uma crise de coceira, seja uma crise de epilepsia, né? Seja uma crise de um paciente renal crônico, que a gente consiga reverter o quadro o mais rápido possível. E como é que você consegue isso? Assim, pensando do ponto de vista de um veterinário que está assistindo a gente e ele quer ser capaz de fazer a mesma coisa, ou pensando do ponto de vista de um tutor que tem ali o seu cãozinho e que ele sofre de ver o cãozinho com epilepsia, no exemplo que você deu. Sim. O que ele tem que buscar? Como é que essa pessoa vai buscar o conhecimento ou buscar um veterinário para conseguir esse mesmo resultado? Eu acho que tem 2 pontos importantes, assim. O primeiro ponto não tem fórmula mágica. Então, a gente que está lá no Instagram, às vezes o pessoal pede, né? Fala, quem me dera se eu tivesse uma resposta. Para isso, isso. Para aquilo, aquilo. Então, o primeiro ponto é esse. Não tem fórmula mágica. A gente vai precisar situações complexas, doenças complexas, condições complexas, exigem terapêuticas combinadas. Então, não dá para a gente resumir isso em uma formulação homeopática ou em uma formulação de vitaminas. A gente vai ter que olhar para esse paciente como um todo e fazer as combinações terapêuticas que cada caso nos induz nesse raciocínio. Então, esse é o primeiro ponto. Se o médico veterinário que está nos ouvindo aqui, né, ele só vai ter condições de fazer isso se ele tiver uma caixinha de ferramentas. Se ele tiver só martelo, ele vai usar martelo para tudo, né? Para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Exatamente. Pau, pau, pau. Exatamente. Então, precisa ampliar a caixa de ferramentas. Sem essa ampliação, é impossível ir por este caminho. Então, isso é o que eu falaria para os médicos veterinários. Agora, para os tutores e também para os médicos veterinários, por que não? Tem um básico que precisa ser bem feito. Se a gente não cuidar do básico, inclusive com todo esse raciocínio, com todo o arsenal terapêutico que a gente tem, a gente vai ter limitação de ação.
Então, tem um básico ali que a gente vai ter que, inevitavelmente, olhar para esse básico. Isso serve tanto para o veterinário quanto para os O que você quer tutores dizer com também. o básico? O básico, bem feito, parece muito complicado, mas não é, né? Então, a gente vai olhar para um animal, por exemplo, alimentação, vacinação, e aí quando eu falo de alimentação, entende-se estado nutricional, tá? Porque tem aqui, acho que vale a gente fazer um parênteses, né? É muito interessante isso, porque assim, nem tudo que o animal come, o organismo dá conta de Hum. absorver e de direcionar para onde precisa ser direcionado. Então não é porque ele está comendo que ele está bem alimentado. Ele Exatamente. está Bem bem nutrido, nutrido. exatamente. Tá cheio de animal obeso desnutrido, Hum. Igual né? gente. Igual gente. Então, vou citar um exemplo aqui do que eu estou dizendo. Eu recebo com frequência animais que comem alimentação natural, que fazem uma alimentação bioapropriada, ou seja, uma alimentação predominantemente proteica, né? Uma alimentação absolutamente adequada para a espécie. E no momento que eu vou dosar B12 desse animal, que eu esperaria níveis ótimos de B12, essa B12 está baixa. Por quê? Isso acontece porque o alimento está sendo ofertado, mas tem algo no sistema, e aqui a gente está falando de sistema digestivo, propriamente dito, né? Tem algo no sistema digestivo desse paciente que impede a absorção adequada desses nutrientes, que pode ser desde uma gastrite, alteração de pH gástrico, refluxo ou parasitas. Uau! Percebe? Então não adianta, quando eu falo alimentação, não é só saber o que esse animal está comendo, é entender essa dinâmica, né? Então aqui eu já dei uma deixa, né? Então não dá para falar de alimentação sem falar de desparasitação, né? Então é impossível, um animal parasitado não é um animal bem nutrido, porque a gente vai ter os parasitas nas mucosas intestinais, espoliando, fazendo uso desses nutrientes que deveriam ir para o organismo. Então, estou cheio de paciente que depois que faz um ciclo de desparasitação, a primeira coisa que o tutor relata, o pelo parou de cair. Uau! Não tomou uma vitamina a mais. Mas a gente fechou o ralo, né? Mas desparasitação não é só tomar um remedinho e matar o parasita? Quem me dera, né? E durante muitos anos, eu imaginava que esse assunto estaria resolvido, né? Com esse remedinho. E, infelizmente, muitos veterinários e tutores também acham que é isso, né? Então, é muito doido isso, porque tem muita coisa sendo vendida, entre aspas, né? Ou sendo colocada em prática como cuidado preventivo, né? E que, na verdade, o objetivo não alcança esse o objetivo. Então, quando a gente fala, e aí a gente pode falar tanto das faltas quanto dos excessos, né? Isso é muito doido também, né? Porque, assim, no caso da vermifugação, quando a gente pega um medicamento convencional e dá uma dose e depois de 15 dias repete, porque essa é a orientação geral, o veterinário está achando que está tudo certo do ponto de vista de parasita. E o tutor também está achando. Então, você acha que você resolveu um assunto e ele não foi resolvido. Esse é o pior dos mundos, né? Esse é o pior dos cenários, porque você acha que você cuidou e você não cuidou. Então, lá na comunidade também está cheio de veterinários, tutores mesmo relatam, né? Tá cheio de experiências nesse sentido. Animais com histórico de uso de vermífugo nesse modelo. Inclusive uso recente, quando a gente entra com protocolo de desparasitação. Com homeopatia, com fitoterapia, a gente tem uma eliminação maciça Uau! de Então não só parasitas e funciona, vermes. como é mais eficiente. Sim, eu me atrevo a dizer que sim. Na minha experiência clínica, sim. Ele é mais eficiente por 2 motivos, tá? Primeiro que a gente não lida com a questão relacionada à resistência à substância.
que acontece muito quando a gente usa substâncias alopáticas, né? Você usa muito tempo a mesma substância, os parasitas, eles vão encontrando mecanismos para lidar com aquela substância, para driblar a atividade daquela substância. Isso acontece com parasitas, fungos, bactérias, vírus e assim por diante, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, eu entendo que quando a gente amplia esses protocolos de desparasitação, a gente também amplia a esfera de ação. E por que isso é importante? Porque a gente não tem parasita só no intestino. A gente tem parasita no coração, a gente tem parasita no cérebro, a gente tem parasita no fígado, a gente tem parasita no pâncreas, no rim, nos rins e assim por diante. Nos pulmões. Então, os parasitas... Nossa, que coisa horrível. Dá aflição só de pensar, né? Que coisa... Outro dia eu acho lindo esse universo, né? Quem não é da área da saúde acha horrível. Eu acho horrível. Outro dia, você fez aquele vídeo com os parasitas que estavam causando tosse, né? E aí o animal eliminou aqueles parasitas. E aí você tem o vídeo lá do doutor, saiu, e aquele monte de verminhos ali, uma coisa horrível. E esse é o dia a dia do veterinário, né? Receber uma foto de um cocô, receber um vídeo de um verminho que pôs pra fora. É isso aí. Veterinário raiz, né? Que legal. E aí você falou também de fitoterapia, né? A gente estava falando de homeopatia, você falou de fitoterapia. Como é que a fitoterapia se encaixa aí nessas terapias integradas dentro da sua perspectiva? Assim, eu gosto muito de falar das duas coisas, né? A fitoterapia, para mim, ela surge um pouco depois, né? Então, primeiro eu estudo homeopatia. Na homeopatia, eu comecei... o que me chamou muita atenção foram os medicamentos preparados a partir de plantas, né? Então, na homeopatia, a gente tem medicamentos preparados a partir de minerais, de plantas e de animais, né? E aí, quando eu comecei a estudar os medicamentos preparados a partir de planta, eu comecei a dar um tilt, assim, no meu raciocínio. Então, peraí, a camomila homeopática, qual a relação dela com a camomila fitoterápica? Eu comecei a não entender muito essa separação, né? Isso bugou um pouco a minha linha de raciocínio. Mas é complicado mesmo, né? Porque tem muita gente que confunde homeopatia com fitoterapia. Isso. E eu nem vou me atrever aqui a explicar, mas assim... Mas de uma maneira bem geral e bem superficial, né? Na homeopatia, mesmo que a gente esteja lidando com a mesma planta, no caso da camomila, por exemplo, que foi o exemplo que eu citei, o método de preparo, ele é totalmente diferente. Então, homeopatia é um método de preparo. Não, homeopatia é uma ciência que envolve um método de preparo específico. Tá? Então, assim, a ciência homeopática, ela tem todo um raciocínio por trás. Então, eu prescrever uma camomila homeopática, eu estou sustentada por um raciocínio muito mais complexo do que eu prescrever uma camomila fitoterápica. Quando eu prescrevo uma camomila fitoterápica, eu conheço o que tem de ativo naquela planta, o que aquela planta desencadeia nos organismos, né? Ou qual o potencial que ela tem para desencadear, no caso, uma ação calmante, né? E aí eu vou escolher a dose. E aí, claro, eu vou ter que me atentar para as interações medicamentosas, se é um animal que já faz uso de algum outro calmante, eu vou ter que entender como que isso se comunica, né? E assim por diante. Mas a fitoterapia, ela é isso, né? Tanto que a fitoterapia, ela é um modelo alopático. O fitoterápico é um remédio feito de planta. Exato. É isso. É isso. Mas e se o animal vai lá e come a planta, ou a pessoa tem uma hortinha, faz um chazinho? É fitoterapia também? Tudo é fitoterapia. Por quê que tudo isso é fitoterapia? Porque a gente vai ter uma planta com os seus ativos, os seus fitoativos, a sua combinação, que são dezenas, centenas de fitoativos. Lembra do sistema aberto? Então, é um sistema aberto que vai receber uma informação, essa informação vai desencadear, né, uma série de eventos orgânicos e metabólicos e a gente vai ter um resultado, vai ter uma resposta. Então, tudo é fitoterapia. Então, um chá é fitoterapia. O que muda? Muda a dose que a gente vai usar, a frequência que a gente vai usar, a finalidade.
Então, vou te dar um exemplo, né? Se eu usar um chá de espinheira santa, por exemplo, para fazer uma proteção gástrica, humanos usa muito, né? É uma possibilidade. Ah, eu posso usar o extrato? Pode. Eu vou ter que ajustar a dose, eu vou ter que ajustar a frequência. Então, dependendo da finalidade que eu tenho, eu posso fazer uso de chá, eu posso fazer uso de extrato, eu posso eventualmente fazer uso de tinturas. Na veterinária, a gente usa em raras exceções as tinturas por conta do álcool, né? Então, a fitoterapia, ela é uma medicina alopática. Por que ela é uma medicina alopática? Porque ela segue exatamente os mesmos princípios de qualquer outro medicamento sintético. Então, a gente tem uma dose dependente, né? Uma dose em miligramas por quilo. A gente tem interações medicamentosas, a gente tem indicações e a gente tem contraindicações. Como um medicamento sintético convencional. A diferença é um remédio à base de planta. Natural. É um medicamento natural. E aí a gente precisa romper. E pode dar vontade por ser natural? A gente precisa romper o paradigma. Não é natural, não é porque é natural que não faz mal. A gente vai ter indicações e contraindicações, né? Então, quem é o paciente? De novo, a gente volta lá no básico, né? Quem é esse paciente? Esse paciente pode fazer uso dessa substância? Essa substância vai beneficiar esse paciente? Então... E quem que pode prescrever isso? Tanto a fitoterapia quanto a homeopatia? O cenário ideal é que somente os médicos, para os animais, somente os médicos veterinários, né? Isso seria o ideal. Por que que isso seria o ideal? Não é nenhuma espécie de conservadorismo, não. É uma questão técnica. Porque é preciso ter conhecimento técnico para que a gente faça faça uso de forma segura. Então, tem que ter conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico, a gente fica muito vulnerável. A gente vulnerabiliza esse animalzinho. Gatos têm restrições importantíssimas em relação a fitoterápicos. E se você não é alguém que estudou fisiologia, que estudou anatomia, que estudou patologia, que estudou toxicologia, você não consegue estruturar esse raciocínio e fazer uma escolha segura. Que nem a história da dipirona, né? Sim, então gato não pode tomar dipirona, gato não pode tomar paracetamol, né? Então, assim, tem muitas nuances nesse processo. E basta ser veterinário para poder prescrever? Basta ser veterinário para poder prescrever. Essa é uma legislação, isso está previsto, né, na legislação, no exercício da nossa profissão. Na medicina veterinária, eu sou responsável, eu como médica veterinária, eu sou responsável por todos os atos, todos os procedimentos e todas as prescrições. Então, por exemplo, eu não sou anestesiologista, mas eu posso conduzir um procedimento anestésico? Eu posso anestesiar um animal? Eu posso. Por quê? Porque eu tive uma formação para isso. Claro que um anestesiologista vai fazer isso melhor do que eu. Mas eu estou apta a executar. Eu não sou cirurgiã, mas eu posso fazer uma cirurgia num paciente? Posso. Eu não sou fitoterapeuta, mas eu posso prescrever fitoterapia e assim por diante. Então, sim, a legislação prevê isso. Né? A responsabilidade é de cada um. Então, tudo que eu fizer, eu sou responsável por isso. Então... Agora, para você, além do que a legislação permite, o veterinário se tornar realmente apto a fazer essa análise, entender quando que vai a homeopatia, quando que vai a fitoterapia, como combinar as coisas, como adequar isso para o indivíduo. Aí como é que você se preparou para isso, por exemplo? Assim, foram todos esses anos, né, de formação, eu fui fazendo cursos separados e depois que eu tinha uma bagagem muito grande, né, teórica e prática, eu entendi que eu precisava fazer um modelo estruturado dessas combinações.
Até porque para homeopatia você estudou tudo para humanos, né? Porque não tinha Não, muita. não, veterinário Já mesmo. tinha coisa Curso de para. especialização em medicina veterinária. A gente tinha ambulatórios, né? Então foi bem direcionado. A fito não, A fito, que era para humanos, tá? fito para humanos. Então eu E aí tive você que, fez essa adaptação. eu tive que abrir trilha, né? Tive que abrir trilha no facão mesmo. E aí muito estudo, né? Então a gente teve que buscar muito conhecimento técnico em artigos publicados. Não tínhamos, e até hoje não temos uma literatura assim bem consistente, especialmente aqui para a América do Sul, né? A gente tem uma literatura boa internacional, mas não está muito adaptada para a nossa realidade. Então, eu tive, ao longo desse tempo, chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso estruturar isso. E os resultados que eu fui obtendo ao longo do tempo, nessas combinações, nessas linhas de raciocínio, foram tão fantásticas que aí começa o nosso trabalho, né? Que daí, de alguns anos para cá, a gente vem estruturando isso de tal forma que os veterinários possam ter acesso, possam se capacitar, né? E possam entender essa dinâmica de raciocínio e acessar as ferramentas adequadas para cada caso, né? Então, a gente vem nessa jornada aí de construir isso. E o que é o método AISA? O método AISA, ele é um método de atenção integral à saúde animal, que ele reúne tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a gente tem um tripé que sustenta esse método, né? Que é detoxificação, desparasitação e otimização nutricional. Sem isso, a nossa atuação vai ficar limitada, e a partir disso a gente tem as terapêuticas, né? Então a gente tem a homeopatia, a gente tem a fitoterapia, a gente tem o uso de nutracêuticos e fitoativos, a gente tem a terapia neural, e aí a gente vai compondo essas linhas, né, de estratégias para montar, né? O objetivo é a gente chegar num plano terapêutico assertivo, né, num plano terapêutico que realmente conduza esse animal para um estado de estabilidade, um estado de saúde. E aí, no meio do caminho, a gente tem os exames laboratoriais, né, que é uma coisa muito legal também, né, que isso eu construí, né, eu aprendi isso de forma muito consistente na pós do Dr. Lair Ribeiro, Ah, isso é uma outra coisa que eu vou querer que você fale um que pouquinho. foi muito, né, foi um divisor de águas. Claro, fiz as adaptações para a medicina veterinária, porque embora haja muita semelhança, há muitas particularidades também, né? Então, precisei ficar o tempo todo fazendo esse cara crachá, né? O que serve para mim como veterinária e o que não servia para mim como veterinária servia para mim e para minha família, né? Para nossa saúde como um todo. Então, foi um curso de 100% de aproveitamento, seja para uso pessoal, seja para uso profissional. E lá eu aprendi muito em relação aos exames laboratoriais, em relação a muitas outras coisas também. Mas os exames laboratoriais, ele chegou trazendo aquilo que ainda me faltava, sabe? E na hora que eu consigo incorporar isso, que eu consigo entender essa dinâmica, aí eu acho que a gente monta o quebra-cabeça, sabe? Aí o quebra-cabeça tá completo, digamos assim. Vou ousar dizer que pelo menos por hora, né? Porque a vida é dinâmica mesmo. Daqui a pouco eu posso sentir falta de uma pecinha e vou atrás e tal, mas por hora eu sinto que esse quebra-cabeça tá completo. Tem uma frase que você disse que eu gosto muito, que é aquela do paraíso, né? É. Ela não é minha, ela é do Dr. Lair Ah, é do Ribeiro, Dr. tá? Lair Ribeiro. Como é que é a frase? Mas eu me aproprio dela, porque, com todo respeito, né, e com toda a honra, que cada vez que a gente adquire um conhecimento novo, a gente é expulso de algum paraíso, né, porque a gente acha que a gente fica naquela zona de conforto e a gente acha que aquilo basta, que aquilo é o suficiente. Na medida que a gente avança, que a gente expande a consciência, a gente vai ter que se readaptar e buscar uma nova forma de incorporar aquilo, de lidar com aquilo. Então, expulsos do paraíso. Mas ainda assim o conhecimento é fundamental, né? E aí você estava falando sobre como os veterinários podem se preparar
como você se preparou e como você organizou isso em um método e como os veterinários podem se preparar se quiserem resultados semelhantes, mas aí ficou aquela dúvida, e para os tutores, né? Então, você estava falando de fitoterápicos, e aí a gente fala de plantas, mas geralmente o fitoterápico é ou um remédio manipulado, ou um chá, alguma coisa assim. Mas e o tutor? Ele pode fazer alguma coisa por conta, pelo animal dele? Ele precisa do veterinário? Como é que funciona isso? Até onde ele precisa buscar adquirir conhecimento, ou ele pode simplesmente se consultar com o veterinário? Assim, eu sou uma defensora da autonomia, né? Eu acho que é super importante, na medida do possível, claro, com bom senso, né? Que o tutor tenha uma certa autonomia para lidar ali com situações corriqueiras, com situações do dia a dia. São situações que não colocam a vida do animal em risco, né? Mas ao mesmo tempo que eu sou uma defensora dessa autonomia, eu sou uma defensora também de que isso seja feito com conhecimento. O conhecimento ele liberta, Então, né? já que você citou o Dr. Léo Ribeiro, agora eu quero citar o tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exatamente. Então é isso, assim, tem muita coisa que dá para a gente orientar os tutores, que dá para esses tutores terem uma certa autonomia no seu dia a dia, mas a minha recomendação é que isso não seja feito aleatoriamente, né? Até porque tem muita informação equivocada, tem muita coisa sendo vendida como cuidado que não é cuidado, né? E assim, Você deu o exemplo da desparasitação, né? Esse exemplo é muito isso. interessante, né? Tem um outro exemplo que eu acho que ilustra de maneira ainda mais contundente isso que eu estou falando, que é o exemplo do uso dos comprimidos para controle de carrapato, né? Isso é um tema muito sério. Isso precisaria estar sendo discutido de maneira aberta. Por quê? Porque os comprimidos, imagina a seguinte situação, que um indivíduo toma um comprimido e durante meses qualquer carrapato que subir nesse indivíduo ou pulga morre. Meu Deus. Imagina metabolicamente o que é que está acontecendo com esse indivíduo. E aqui tem uma informação que a gente precisa ir além da bula, né? Que é, ponto número 1. Não tem como isso não fazer mal, né? Ele tá quase Exatamente, radioativo, tá piscando, né? exatamente. E tem um ponto que ele é fundamental nesse processo, que não é dito. Esses comprimidos, para que o carrapato morra ou a pulga morra, os parasitas, eles têm que subir, eles têm que picar o animal. Se eles picam o animal, eles podem transmitir a doença do carrapato, Não ou adiantou seja, muito, né? muitos tutores se sacrificando para fazer uso desses comprimidos, alguns são de uso mensal, outros de uso um pouquinho mais espaçado, são comprimidos caros. Muitos tutores se esforçando para utilizar esses comprimidos de forma sistematizada. Esforçando financeiramente, né? Pra pagar, pra... Isso, exatamente. Porque ele tá achando que ele está cuidando. Aquilo é um ato de amor para esse tutor, você entendeu? Claro, claro. Ele está cuidando, às vezes ele deixa de favorecer a própria família para poder propiciar isso para esse animalzinho, entendeu? E, na verdade, quando o carrapato pica, ele pode transmitir a doença. Então, esse tutor que está se sacrificando, que está se empenhando financeiramente para executar essa estratégia, a única coisa que ele está fazendo é impedir que haja uma infestação. Só isso. A gangorra de custo-benefício, ela está desequilibrada. Aí você conversa com o tutor, eu falo, mas você vive numa chácara, você vive no meio rural, o seu animal está suscetível a infestações, cargas parasitárias intensas? Não, eu moro no 15º andar e saio para passear na área de lazer do prédio.
Então, esse animal está altamente sobrecarregado. Imagina para o fígado, para os rins, que são os principais órgãos de detoxificação, né, lidar com isso. Né? Esse animal está mais suscetível à doença do carrapato. Por que ele está mais suscetível? Porque se ele está sobrecarregado, se ele se expõe ao hemoparasita, que é quem causa a doença do carrapato, ele vai acabar contraindo, inclusive, a doença na forma mais grave, porque metabolicamente ele não está íntegro. Ele está lidando com veneno, ele está lidando com a toxina, ele está intoxicado. E aí a gente precisa desconstruir a ideia da intoxicação como intoxicação aguda. A gente acha que intoxicação é assim, deu comprimido, vomitou, fez mal. Tomei um copo de veneno. Exatamente. Na verdade, a intoxicação que mais nos preocupa é a intoxicação crônica. Ela é silenciosa. Ela vai afetando esses órgãos de detoxificação de uma forma silenciosa. Aí a gente faz um check-up, olha lá uma enzima hepática, a enzima lá em cima, de um animal jovem. Então, assim, são pontos que a gente precisa sair fora da caixinha para questionar, para pensar. E isso serve para o médico veterinário também. Porque o médico veterinário não foi assim que ele aprendeu. Mas e o tutor? O que ele pode fazer com isso? Bom, o tutor, eu sugiro que Primeira coisa ele que ele se tem que fazer. conecte. Eu acho que ele precisa se conectar com esse tipo de informação. Ele precisa se conectar com esse tipo de profissional que, felizmente, está aumentando, né? Ele precisa se conectar com esse tipo de profissional para que ele possa ir construindo, elaborando esse raciocínio e encontrando formas diferentes, né? Encontrando outros modelos de cuidado verdadeiro. Uhum. Porque existem modelos de cuidado sendo vendidos que não são de fato. É quando a prevenção vira sobrecarga, né? Então, quando que a prevenção vira sobrecarga? Nesse caso dos comprimidos. Aonde mais? Excesso de vacinação. A prevenção vira sobrecarga. O custo da prevenção não vale mais a pena. Então, são pensamentos críticos Como que a assim gente vai... excesso de vacinação? Não tem que dar as vacinas que tem que dar? Sim, tem que dar vacina, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas você é contra a vacinação? Não, eu não sou contra a vacinação. Eu defendo uma vacinação individualizada. Quem é o paciente, qual a condição orgânica desse paciente, qual o nível de exposição desse paciente, quais são os contactantes desse paciente, onde ele vive, qual é o histórico de doenças. Uau, então uma coisa é política pública, né, igual calendário de vacinação para humanos, ou que o governo recomenda, e outra coisa é o que você pode fazer ali por um indivíduo. Excelente pergunta, porque assim, algumas coisas a gente não vai conseguir escapar, porque a gente está falando de políticas públicas e de normativas, tá? Então, algumas coisas a gente não vai conseguir escapar. Outras coisas a gente tem uma margem grande para trabalhar. E é nessa área que a gente tem margem grande para trabalhar, que é onde a gente tem área de manobra, entendeu? Então, quais são as vacinas essenciais? Com que repetição que eu preciso fazer? Quais são as vacinas extras? Por que fazer? Quando fazer? Então, percebe? E por que não pode pegar e dar tudo? Porque as vacinas, no momento que você vacina um indivíduo, você inocula antígenos, você inocula patógenos. Que em algumas vacinas a gente vai ter patógeno que ele está vivo, mais atenuado, está fraquinho, só para que o organismo reconheça e produza uma resposta imune bem específica, bem direcionada para aquela doença. Em outras vacinas eles estarão mortos, em outras vacinas a gente vai ter um fragmento desses patógenos, sempre com a finalidade de, olha, gente, vamos começar a produzir soldados específicos para esse tipo de doença. É isso que a vacina faz. Esse é o objetivo da vacina, né? Conduzir a uma imunidade de memória,
Para quê? Para quando esse indivíduo, se um dia esse indivíduo for exposto àquele patógeno, ele já aciona, ele recruta rapidamente anticorpos específicos. E qual é o problema, então? E a doença não se estabelece. Então, esse é o objetivo da vacina e esse é o lado bom da vacina. Então, ela está aí para cumprir com isso e ela cumpre isso de uma maneira muito brilhante, né? Então, tá tudo certo. As vacinas têm o seu papel na saúde do indivíduo e na saúde coletiva. Não vou discutir isso. Qual que é o problema? Quando isso se torna em excesso ou desnecessariamente, junto com esses patógenos, não é só o patógeno. A gente tem substâncias que são inflamatórias, que vão cutucar esse sistema imune para que ele responda, afinal de contas é isso que eu quero, certo? Então eu tenho substâncias que ativam de forma exagerada o sistema imune, e eu tenho substâncias que são conservantes. Quando eu estou falando dessas duas categorias, né, eu vou falar de 3 substâncias, por exemplo. Então, na vacina, a gente tem alumínio, a gente tem mercúrio e a gente tem antibiótico. Então, é o lado B. Por isso que a escolha vacinal, né, a escolha do protocolo vacinal, quanto mais individualizada, maior a chance de você nem exagerar e nem negligenciar. Porque aí é que está o ponto. Ah, então não vou dar vacina. Não, tem que dar. Qual, quando, com que frequência, em que condições, em que momento. Uau! Então é absolutamente, assim, é um leque de possibilidades. Então, isso precisa ser discutido. Por que isso não é discutido? Porque dá trabalho. Você imagina, ao invés de você implementar um protocolo super engessado, que é o que todo mundo faz, imagina você ter que fazer essa palestra para cada tutor. É um trabalho, né? O veterinário tem que... Imagina quantas horas que um veterinário precisa para educar um tutor. Exatamente. Primeiro o veterinário precisa aprender isso, porque imagino que não sejam todos que saibam, né? Sem demérito nenhum, mas é um conhecimento que você foi atrás disso ao longo de muitos anos e com muito esforço, né? Aí aprender isso, organizar isso para ensinar, é bravo, né? E aí, o seu papel agora nisso, o que você vai fazer para ajudar a resolver esse problema agora? Trouxe o problema, agora tem que ter a solução, tô né? levantando a bola. Então, é justamente olhando para todo esse cenário, né, que a gente está aqui há quase 1 hora conversando, é que a gente está com esse projeto, né, ali na boca do gol, saindo do forno, que é um projeto que se chama Básico Bem Feito. É um projeto que ele vai servir tanto para veterinários que queiram entender essas dinâmicas, mas principalmente para os tutores. Então, eu pretendo transitar numa linguagem que os tutores consigam compreender, consigam acessar, mas não dá para ficar muito superficial, porque se ficar muito superficial, eu não consigo chegar onde eu preciso chegar. Então, a gente vai caminhar mais ou menos nessa linguagem que a gente está trocando aqui, né? E nesse projeto do Básico Bem Feito, a gente vai abordar vários temas, né? Então, já dou um spoiler aqui, a gente vai começar com vacinação. Olha que legal, vacinação. Então, a temporada de vacinação vai ser a nossa... Fiquei curioso para saber mais de vacinação, então Isso. Agora a gente já sabe aonde vai ser possível. E o Básico Bem Feito, o BBF, vai ser uma plataforma, né? Vai ser uma espécie de Netflix com vários temas diferentes. Então, o primeiro vai ser vacinação, vai ter uma temporada, né? E depois vem outros temas, é isso? É isso mesmo. Isso a gente estruturou juntos, né? Isso é mérito seu também. A gente estava pensando num modelo que fosse um modelo didático, né? Um modelo que as pessoas pudessem, tanto do ponto de vista daquilo que eu falo, da abordagem que eu faço, como a gente vai apresentar isso para as pessoas, né? Como que elas terão acesso a isso. Então, a gente pensou nesse modelo meio de série Netflix, né? Então, a gente vai fazer as temporadas, vacinação, desparasitação,
alimentação, a gente vai falar um pouquinho de suplementação básica, que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Se a gente for falar em suplementação básica, o que a gente precisa considerar? Pretendemos falar um pouco de geriatria também, enfim, a gente tem inclusive estamos abertos, né? Aí a construir esse projeto, já temos essa estrutura inicial e o foco é a gente ampliar essa comunicação mesmo, né? Tutores sendo beneficiados, veterinários que às vezes não são da integrativa, mas querem entender um pouco essa dinâmica de uma medicina individualizada, né? Eu considero que pode ser um ponto de partida bem interessante para quem já não está satisfeito com a medicina convencional, quer dar um passo, mas não sabe muito bem por onde começar. Então, acho que pode ser um bom ponto de partida aí para uma medicina mais individualizada. Um jeito de molhar o pé na água ali, né, para o veterinário e para o tutor já pular de cabeça, né, nesse oceano. Com certeza, que é um oceano mesmo, de uma vastidão imensa e que me traz muito prazer. Né? Me traz muito prazer em trabalhar nessa área, tenho sentido essa necessidade de ampliar essa comunicação, eu acho que ajustando os termos, ajustando a linguagem, todo mundo pode se beneficiar, sabe? Então, até agora a gente se comunicou muito com os veterinários, né, nesse processo de formação. Fizemos isso de forma muito consistente, temos 300 veterinários lá na nossa comunidade, a gente pretende ainda dar continuidade nessa vertente do nosso trabalho, mas a gente sente que é hora da gente conversar com quem está do outro lado da mesa. Inclusive também para ajudar os veterinários a levar essas informações para os tutores que eles atendem, né? Então, a ideia é ser um aliado do veterinário aí nesse trabalho tão bonito. A ideia, eu acho até que é construir essa rede, né? Desse tutor poder eventualmente levar isso para discussão com o médico veterinário e o médico veterinário poder também se facilitar disso, né? Então, acho que dá para a gente criar uma rede aí de conhecimento. Muito bacana. Maravilha. Doutora Thalita Nader, que prazer começar esse novo projeto, Além da Bula, primeiro episódio do nosso podcast. Eu estou muito feliz, muito obrigado pela parceria, por caminharmos juntos aí. Estou muito feliz de fazer parte disso. Obrigado. Muito bom, eu que agradeço, estou muito feliz também. Eu acho que a gente está aqui hoje só mostra aquilo que eu trago dentro de mim como uma grande convicção, né? Que sozinho a gente não chega muito longe. Então, bom demais a gente encontrar esses parceiros aí que compartilham com a gente de propósitos, de olhares, de objetivos e com confiança e parceria a gente segue. Muito obrigada. E a gente não está acostumado com isso, mas sigam a gente no Instagram, @doutora Thalita Nader, assinem o canal do YouTube, esse podcast vai estar na íntegra, você deve estar vendo no YouTube agora, né? E vamos juntos. Vamos que vamos. A gente se vê, pessoal. Muito obrigada.